Mapfry. E quando a gente fala de geomarketing, a gente pensa em N possibilidades e aplicações, né? Então eu trouxe algumas aqui, eu sei que o João já falou bastante, eu não quero me aprofundar nisso, mas é só para dar um contexto, que toda vez que a gente fala de geomarketing, a gente pode aplicar ele para diversas situações, e aí algumas das mais comuns a gente pode entender como a expansão, formatação de áreas para franquias, entender o potencial de área de uma determinada região, ou o seu perfil ou vocação daquele local, que tipo de negócio se enquadra melhor ali, né? Planejar melhor a distribuição da inteligência comercial de uma empresa, poder analisar, de repente, concorrência com mais critérios e parâmetros ali, e definir proximidade de concorrência, inclusive, descobrir a área de influência real do seu negócio, distribuição espacial do negócio, ou seja, quantas unidades cabem em uma determinada área, uma determinada cidade, sem que elas necessariamente entrem numa questão de canibalização. Bom, eu sou o Fábio, sou formado em publicidade e propaganda e pós-graduado em marketing, trabalho nesse mercado há um pouco mais de 20 anos, né? Além de trabalhar nas minhas empresas, eu tenho a Hub, que é uma empresa de pesquisa e inteligência de mercado, e recentemente eu separei as operações de geomarketing e criei exclusivamente a GeoInsight para essa finalidade. Né, eu sou professor universitário também há 20 anos pela Universidade de Mogi das Cruzes e pelo Centro Universitário Brás Cubas, ambos em Mogi das Cruzes, que é a cidade onde eu moro, né, e nessas duas instituições eu trabalho com os cursos de publicidade e de marketing também. Eu passei a maior parte da minha carreira atuando como profissional ou de planejamento estratégico de marketing, de campanha, né, análise de mídia, assim por diante, ou na parte de inteligência de mercado, especificamente pesquisas, né, quantitativa, qualitativas, e vários modelos e formatos. Como tinha comentado anteriormente, eu sou proprietário da GeoInsight e sócio da Hub, e é interessante, só para fazer um gancho sobre geomarketing na minha vida, porque desde a época em que eu trabalhava com as análises de mídia, por exemplo, a praça ela sempre teve um peso muito importante nas decisões de mercado. Então, toda vez que a gente ia analisar um cenário, analisar uma situação, né, construir uma campanha ou recomendar ações para algum cliente, a gente sempre considerava o peso da praça. Mas quando eu descobri o geomarketing, né, eu até brinquei, eu falei, fez-se a luz, porque eu não imaginava realmente a forma como a praça interferia nos outros P's, né, e isso mudou muito a maneira como eu enxergo desde então o marketing, a publicidade, mídias e assim por diante. O geomarketing ajuda a direcionar ações de marketing, campanhas publicitárias. Então, se eu entendo que em determinada área existe uma concentração maior de um público mais velho, e o meu cliente ele tem produto para isso, a gente consegue direcionar por meio de diversas mídias, seja mídias online ou offline, né, as mensagens e produtos mais específicos para aquela região, de acordo com aquele perfil de público-alvo. Então, a possibilidade de direcionamento e apurar melhor o terreno para um melhor desenvolvimento estratégico de comunicação e de marketing em determinadas áreas, ajuda muito com o olhar do geomarketing. Fazer engenharia reversa, então, de repente, você tem um ponto de interesse, né, você tem alguma empresa que te chama a atenção, está pensando em entrar em um determinado segmento que não domina ainda, é tudo muito novo para você, a gente pode pegar algumas empresas referências daquele segmento, ou que você entende que se adequam em posicionamento com projeto que você quer viabilizar, por exemplo, e inclusive fazer engenharia reversa para entender as características do que é necessário no entorno de uma determinada operação, loja, ponto de venda e assim por diante. Direcionamento de políticas públicas de acordo com as características e a distribuição da população em uma cidade ou um bairro, ou imobiliário de acordo com o perfil, né, potencial do público naquela região e assim por diante. Então, quando a gente fala de geomarketing, na verdade, tem N possibilidades, né? E o interessante é que algumas possibilidades eu vou aprendendo e descobrindo justamente com algumas situações do dia a dia. Então, de repente, aparece uma situação nova que eu não havia pensado nessa aplicação e eu vejo que é possível, e assim sucessivamente, né? Então, fazendo esse breve olhar muito rápido sobre as possibilidades de aplicação mais comuns do geomarketing, a gente vai falar com mais detalhes sobre a expansão hoje, né?
E aí, quando a gente fala de expansão, agora, como o João muito bem colocou, eu vou fazer uma série de apontamentos que eu, Fábio, considero como apontamentos importantes a serem trabalhados, tá? Então, não necessariamente isso faça sentido para todos os segmentos de negócios e não necessariamente isso faça sentido para você, que de repente está participando da aula aqui hoje, absorvendo esse conteúdo e assim por diante. Então, toda vez que eu recebo uma solicitação de análise de geomarketing, eu considero essas 4 variáveis principais para poder analisar com mais carinho, porque eu entendo que cada uma dessas variáveis vai influenciar na forma de analisar o negócio. Então, a primeira variável é entender o cliente. Então, né, quem é esse cliente, o que ele quer vender, quais são as características, como o produto dele é vendido e assim por diante. Qual é o público-alvo que ele deseja impactar? Né, são pessoas mais novas, mais velhas, é um público heterogêneo, mesclado, é uma concentração maior feminina, masculina, ou é a composição familiar que tem um critério, um peso maior para ele, e assim por diante também. O local, a área, o ponto, caso ele tenha, olha, pensei em uma determinada cidade, pensei em um determinado bairro, vi este ponto específico, então o que me chamou a atenção, e aí a gente vai analisar o que aquele ponto tem e se faz sentido de acordo com o público que essa empresa deseja e com o negócio que o empreendedor, por exemplo, pensou no primeiro momento. E aí, por último, não menos importante, a concorrência. Então, dentro daquele raio, daquela área de atuação, quem está presente, quem está trabalhando e de que forma. E aí, nos próximos slides, eu vou apresentar um pouco mais detalhado cada uma dessas situações para a gente deixar muito bem claro o que impacta e como impacta. Então, quando eu falo sobre o cliente, eu já tinha comentado brevemente ali atrás, mas, assim, a marca do cliente é uma marca nova, é uma marca já consolidada? Se é uma marca nova, então, ela é desconhecida pela maior parte dos consumidores, por isso, a capacidade de atração dela, principalmente nessa fase inicial, vai ser menor. Se já é uma marca consolidada, eu estou abrindo franquia de algo que é extremamente conhecido, então a marca ela já tem um poder de atração maior, possivelmente o raio de atuação dela seja até mais amplo. E eu até coloquei aqui um link simulado, tomei a liberdade para fazer essa brincadeira, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A natureza do negócio do cliente. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre serviços e produtos, existe uma hierarquia de simplicidade, complexidade. Existem serviços que eles são básicos, de consumo quase que cotidianos, corriqueiros, outros são mais complexos, mais caros, mais intervalados na sua forma de consumo. Tudo isso influencia na forma como a pessoa está disposta ou não a percorrer uma certa distância sobre esse tipo de serviço. O preço, o valor, né, frequência de compra, frequência de uso. Então, se é algo que, de repente, como eu comentei agora há pouco, é mais corriqueiro, é mais constante, é mais frequente, então, provavelmente, eu preciso de algo que esteja mais fácil do meu caminho, mais encaixado no meu caminho, para que eu não precise desviar muito da minha rotina. Agora, se de repente é algo com um alto valor, a frequência de compra é mais espaçada, vou comprar uma, duas vezes, três vezes na vida, ou uma, duas vezes por ano, enfim, talvez eu até esteja mais disposto a circular ou cobrir distâncias maiores para isso. Então, tudo isso impacta também, né? Sobre o produto em si ou o serviço oferecido, o que é, né, de fato, opções de compra de produto ou serviço, então, é só compra presencial, a compra online também, ou mesmo que seja presencial, não necessariamente online, mas o delivery, é esquema de drive-thru, então se for drive-thru, por exemplo, tem que estar no caminho de ida, de volta, então tudo isso também impacta e precisa ser considerado. O preço do produto, óbvio, a gente não pode, preço médio pelo menos, né, a gente não pode deixar de lado, entre outros critérios. E aí eu comentei com vocês, né, que eu havia feito essa simulaçãozinha aqui, e eu gostaria de apresentar para vocês um breve estudo, né? Eu até brinquei com esse título, é um igual, mas é diferente. Então, por exemplo, o impacto da força da marca nas oportunidades de duas cafeterias. Então, é completamente fictício aqui, e eu só criei esse exemplo para poder apresentar para vocês aqui na nossa aula hoje, tá? Então, tudo começa com um café, né? Imagine que você, de repente, queira montar a sua primeira cafeteria, e aí você escolheu uma região central, na cidade de Campinas, uma cidade de porte interessante, no interior de São Paulo,
com um bom potencial de consumo, com um grande número de consumidores, é óbvio que uma cidade do porte de Campinas vai ter várias, né, cafeterias espalhadas ali, principalmente na região central. Mas vamos imaginar que você tem escolhido esse ponto aqui. Então, onde começam as brincadeiras aqui nesse estudo, e é interessante a gente perceber? Se eu estou pensando numa pequena cafeteria ali, algo de repente que é para aproveitar o fluxo de pessoas que moram ali perto e de pessoas que trabalham ali próximo, e eu estou me colocando numa situação, por exemplo, de ser um negócio encontrável no sentido de rotina, de passagem das pessoas, eu abri um raio discreto aqui, tá? De 500 metros. E ao abrir esse raio de 500 metros, eu percebi que há uma população local residente ali de quase 9 mil pessoas. Um número interessante de pessoas ali, inclusive, né? Só que, por exemplo, e se de repente essa cafeteria não é uma cafeteria, é uma Starbucks? É aquilo que eu falei. Em teoria seria o mesmo negócio, mas a diferença aqui, por exemplo, está na marca. Então, provavelmente a Starbucks ela vai ter, justamente pela força e atratividade da marca, um raio maior de atração. E aí eu tomei a liberdade, também conservadora, de mudar de 500 metros, que era o que a gente tinha aqui no estudo passado, tá, da nossa cafeteria desconhecida, para 1.000 metros, apenas 1.000 metros. E nessa brincadeira de fazer essa dobra de raio, eu parto, por exemplo, de 8.984 pessoas para 38.389. Ou seja, quando eu faço a análise em percentual, é uma diferença de 327%. Então, olha que interessante, assim, como o geomarketing ele se comporta diferente em N possibilidades e N fatores, inclusive na força da marca. Ok, considerando essa análise ainda, né, se eu volto ali para o café melhor horário do dia, então, no mesmo esquema do raio de 500 metros, eu tenho uma renda total domiciliar ali, mensal, de aproximadamente 67 milhões. Já quando eu volto a abrir os 1.000 metros do Starbucks, eu parto de 67 para 189, ou seja, é praticamente 3 vezes mais o valor de renda que Starbucks vai conseguir aproveitar dentro da mesma área. Olha que interessante isso, né? Perceber como isso faz diferença e muitas vezes a gente não se dá conta. E o potencial de consumo? Então, voltando ali, caso seja uma cafeteria desconhecida nos nossos 500 metros de distância, eu tenho aproximadamente quase 8 milhões de reais para potencial de consumo em alimento fora de casa e bebidas de um modo geral. Quando eu aumento o raio novamente para Starbucks, ali para 1.000 metros, eu passo para 22 milhões de reais, ou seja, 3 vezes mais o número, como a gente já tinha visto, né, no critério anterior. Perfil socioeconômico, então eu tenho ali aproximadamente 4.627 domicílios dentro do raio de 500 metros, 41% pertencente à classe A, 19% à classe AA, né, 26 à classe B, por exemplo, que são as classes sociais aí com maior potencial financeiro. Já quando eu volto para o Starbucks, a gente percebe que esse número aumenta, né? E aí eu tenho um número de domicílios enquadrados em classe AA, A e B, 293% a mais, ou seja, quase 300% de diferença. Então, assim, é isso que eu falei no início ali, como um simples critério de marca faz uma diferença muito considerável na performance do negócio, mesmo sob o ponto de vista do gel. E, normalmente, quando eu converso com os meus... Depois da gente ter falado sobre os clientes, né, é outro critério que é bem importante também, é o público-alvo, óbvio, né? Então, assim, qual é o perfil, quais são as características que me interessam desse público-alvo? Qual é o seu comportamento? É um comportamento, né, mais urbano, mais rural? É um comportamento, de repente, mais moderno, mais tradicional? Então, tudo isso também vai influenciar na maneira como esse público interage com o seu entorno, o seu, ao redor, o seu meio, né? A compra é planejada, a compra ela é por impulso, o cliente ele já está familiarizado com esse tipo de negócio, por mais que, por exemplo, a marca seja nova, no caso de uma cafeteria, ele sabe que é uma cafeteria, ele está acostumado, né, a frequentar cafeterias, então não é algo que seja diferente para ele do ponto de vista de modelo de negócio. Ou não, é justamente o contrário, é uma novidade, é algo disruptivo, é algo que está sendo lançado agora, e até então
não existe outras variáveis para serem comparadas, não existem outros negócios, outras empresas que possam ser comparadas diretamente. Então, existe uma curva de aprendizado, talvez a gente vá ter um grupo menor de early adopters que vá ter a predisposição de se adaptarem mais rapidamente com isso, uma boa parte talvez se sinta um pouco intimidados, então a gente sabe que isso também influencia. Entre outros critérios, esses só são alguns dos mais comuns. Sobre o local, né, o terceiro ponto que eu tinha falado das 4 variáveis que eu entendo que são as mais importantes para uma análise inicial. Então, o local, ele é região central da cidade, ele é bairro, porque quando a gente faz essa distinção, a gente entende que as maneiras de interação nas regiões mudam também. Então, regiões centrais, elas tendem a receber públicos de todas as áreas da cidade, as dinâmicas mudam, bairro, de repente, tem aquela concentração mais localizada, quando muito um bairro ou outro do lado ali, que acaba bebendo por tabela. Então, isso também pode fazer a diferença na maneira como os negócios e os terrenos, né, eles se comportam. Cidade de pequeno, médio, grande porte, isso também faz toda a diferença. Uma cidade de 20, 30 mil habitantes, por ter uma área menor, principalmente a área urbana dela, é natural que essa cidade ela tenha, por exemplo, um fluxo maior integrado entre quase todos os bairros e o centro em si. Uma cidade muito grande como São Paulo, por exemplo, são quase microcidades dentro da cidade de São Paulo. Então, cada zona, né, cada região, norte, sul, leste, oeste, centro, é quase que independente, autônomo. Então, dependendo do que você faz, você tem praticamente, né, todas as suas necessidades cobertas ali no dia a dia, dentro do raio, ou do bairro, ou da região onde você mora. Então, isso provavelmente vai impactar também. Por isso que é importante ter uma noção dessa dimensão da cidade. Hierarquias, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, seja de bairros, ou mesmo municípios, então, quando eu entro em uma região metropolitana, sempre vai ter aquela cidade, que é a cidade âncora, a cidade referência, as outras, elas acabam, né, gerando mais renda, consumindo mais dessa cidade, entregando mais para ela. Então, em qual cidade, por exemplo, de análise você está, né? Você está na cidade que recebe ou na cidade que doa, então tudo isso também acaba fazendo a diferença. O acesso no local em si, né, transporte viário, transporte ali público, né, a condição da rua, calçamento, é fácil de chegar, segurança e assim por diante. O fluxo de pedestre natural do local, ele é mais alto, ele é mais baixo. Quais são os geradores de fluxo? Isso também é algo que impacta bastante, é importante considerar. Então, quando a gente está falando de geradores de fluxo, a gente está falando de negócios que têm a capacidade de atrair grande volume de públicos, de repente, estar perto de faculdades, de shoppings, né, estar perto de repartições públicas, de hospitais, isso pode ser benéfico para o seu negócio, de acordo com a natureza, o segmento de atuação também. E aí, também tem a parte das externalidades positivas e negativas que a gente não pode deixar de fora. Externalidades positivas e negativas são aspectos que influenciam positivo ou negativamente as pessoas de acordo com a concentração populacional no local. Então, quando você tem um grande número de pessoas concentradas em uma determinada região, aquela região, ela tende comumente a se desenvolver mais, concentrar mais riqueza, ter mais opções de negócios ao seu redor. Mas, em contrapartida, isso são externalidades positivas, por exemplo. Mas, em contrapartida, as negativas focam na questão da segurança, na questão, por exemplo, da violência, na questão do trânsito, da poluição, e isso são externalidades, né, problemáticas. Então, dependendo da situação, pode ser que algumas áreas sejam evitadas por ter um grande trânsito, um congestionamento muito intenso, e isso faz com que, de repente, você aproveite apenas o fluxo presente de quem já está naturalmente lá, ou porque mora naquele entorno, ou porque obrigatoriamente trabalha ou alguma coisa do gênero, então precisa estar lá frequentando com regularidade, né? Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração. Barreiras invisíveis, olha, cara, tem uma estação de trem aqui que corta uma área da outra, tem um rio, tem uma praça, mas essa praça está abandonada, e de uma certa maneira ela inspira pouca confiança, as pessoas ficam um pouco ressabiadas de atravessar essa praça. Enfim, tudo isso pode ser uma barreira invisível que está impactando o seu negócio, muitas vezes, ou aquele local, e a gente não considera isso, não leva isso, né, como um ponto, e no dia a dia ele vai fazer muita diferença. Os custos de transporte,
E aí, quando a gente fala de custo de transporte, é assim, tempo é um custo de transporte, o dinheiro, o esforço para se chegar, então quanto tempo leva para chegar naquele local, né? Dependendo da natureza do negócio, pode ser que o tempo não compense o meu deslocamento, né? Quanto de dinheiro em termos de, olha, transporte, gasolina, ou esforço, olha, é uma subida muito íngreme, vou ter que subir a pé, vale a pena todo esse cansaço, não vale? Então, o consumidor, né, ele é impactado pelos custos de transporte que é classificado nessas três variáveis. Isso também impacta demais a região e o local. E aí, se é um local externo, ou seja, você está no miolo da rua, na área mais central da rua, ou você está na esquina, se você está, de repente, interno, é dentro de um shopping, é dentro de uma rodoviária, é dentro de um supermercado, então isso também impacta. E a land use, que seria o uso da área. Então, aquela área, ela é mais residencial, ela é mais comercial, ela é uma área mista. Então, novamente, dependendo do que você está pensando em abrir, você vai se beneficiar mais de uma característica ou de outra. Então, esses são alguns pontos, né, que eu entendo que influenciam positiva e negativamente a qualidade de um local ou de uma área para ser analisada. E aqui o quarto e último ponto seriam os concorrentes, né? Então, quem são seus concorrentes direto e indireto? Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa entender quem são. Às vezes a gente olha muito só para os diretos, mas esses indiretos, eles podem fazer uma diferença. Quais são esses concorrentes presentes ali? Quantos concorrentes estão presentes, né? Então, às vezes a gente ouve falar muito, olha, toda vez que tem, por exemplo, um McDonald's, um Burger King está próximo, perfeito. Então, assim, de repente pode ser que você tenha um concorrente que seja um gerador indireto de fluxo para você. Isso pode ser interessante, mas provavelmente aquela região ela vai ter um limite, né, de empresas que comportam de uma maneira saudável ali o potencial de consumo recorrente. Então, esse é um ponto bem importante para a gente considerar, né? Olha, quantos concorrentes? Quais? Ok, mas quantos, né? Então, 2, 3, está no limite dentro do volume de dinheiro que circula para aquele tipo de negócio? Talvez em áreas onde tenham mais concorrentes, isso comece, né, a tornar inviável, não só para o seu negócio, mas inclusive para os próximos. Pode falar. Tem uns cenários interessantes que vale a gente notar, que são, você abre uma loja, alguém abre uma loja num lugar em que tem um patamar razoável de concorrentes, que não é considerado um fator de repulsão, uma externalidade negativa. Mas aí outros concorrentes, de forma irracional, escolhem estar lá. Uhum. Então, mesmo que você tenha chegado numa hora boa, talvez você seja obrigado a sair, porque houve uma irracionalidade e nesse negócio não existe, cheguei primeiro, sai você. Uhum. Primeiro a sair ganha. Ou até acaba diminuindo a pressão ali dentro, mas quanto tempo você topa ficar discutindo? É normal que um novo entrante, um concorrente irracional, ele tenha ainda mais dificuldade de se estabelecer ali. Mas a gente está partindo do princípio de alguém que foi irracional. Até que ponto a racionalidade vai se impor? Se não é alguém que está disposto a bancar essa posição. Então essa é uma decisão das mais difíceis e ingratas, que muitas vezes a gente tem que tomar, que é qual o limiar de concorrentes, se limiar for ultrapassado por outros, talvez seja uma decisão de saída. Não, e é um ótimo ponto esse, porque é aquela coisa, inclusive, até do apego no local, né? Putz, é um local tão interessante, mas na maneira como ele está ficando, começa a perder esses atrativos, né? E aí, por último, aqui, né, sobre o produto ou serviço oferecido. Então, inclusive, isso pode afetar o mix de produtos e serviços que você vai oferecer naquela região. Como esses concorrentes vendem, né? Por quanto eles vendem e assim por diante. Então, esses critérios, eles são bem importantes. Normalmente, quando alguém entra em contato comigo, olha, eu queria saber, e isso é muito comum, né? Queria saber, por exemplo, uma ideia de investimento para um estudo. Então, eu sempre falo, olha, a gente pode conversar 10 minutos, porque eu preciso entender, inicialmente, pelo menos uma parte dessas informações, para conseguir ter mais clareza no tipo de estudo e como esse trabalho vai ser realizado. E aí, daqui para frente, as coisas começam a ficar mais fáceis para serem trabalhadas. Né? E quando a gente fala, por exemplo, na parte de expansão, depois de considerar aqueles 4 grandes critérios ali e as suas variáveis como pontos de influência, a gente tem geralmente 2 recortes, que é o quê? O cliente ele já tem a área. Olha, eu pensei na rua X, na avenida Y, pensei em um determinado ponto em tal bairro. Você pode dar uma olhada para mim?
Então, quando é assim, o que a gente costuma fazer? Ok, eu pego o endereço de interesse desse meu cliente, abro ali, por exemplo, o mapa e vejo o que aquele entorno tem, o que aquele entorno me entrega. Ou não. Olha, estou pensando em expandir, pensei na cidade de Campinas, como a gente acabou de ver, né, no exemplo da cafeteria. Estou pensando em abrir um negócio ali. Só que, além de Campinas, eu não tenho ideia alguma de bairro, se vai ser mais região central, se vai ser mais área de bairro mesmo, enfim, né? Eu queria que você analisasse para mim. Então, seria o outro recorte, sem área ou ponto específico. E aí a gente procura por locais pela cidade que aponte um bom potencial para comportar a operação do negócio de maneira saudável. Então, normalmente, esses são os dois critérios, os dois recortes ali que a gente acaba encontrando com mais regularidade, tá? E aí, qual que é o raciocínio? E aí, esse é um ponto bem importante. Quando a gente faz aquela análise inicial dos 4 grandes pontos que eu apresentei, né, agora há pouco, e percebi se o cliente ele já tem um ponto para ser analisado, ou pontos, ou não, eu preciso entender quais critérios, por exemplo, e aí são critérios que, inclusive, a Netlify, ela oferece ali, né, terão maior peso na análise. Porque, normalmente, você vai encontrar algum critério ou alguns critérios ali que eles serão um conversor maior para serem considerados ali com um certo carinho. Então, você precisa, por exemplo, considerar por tipo de domicílio. Olha, os domicílios ali são apartamentos, são casas, isso pode influenciar na natureza do seu negócio. Estar presente em apartamento, em regiões com mais apartamentos é mais interessante, porque naturalmente existe uma condensação maior de famílias. Enfim, se o seu negócio for para essa linha de raciocínio, esse pode ser um vetor a ser considerado. Ou não, é total de domicílios, independente de casas. Então, de repente, eu vendo conexão internet. E aí, normalmente, independente de quantas pessoas tenham dentro de uma casa, se é uma ou uma família grande, normalmente se contrata ali uma assinatura de internet por residência. Então, talvez seja essa a natureza do seu negócio. Ok. Domicílio por aquisição. Então, assim, me interessa saber onde tem a maior concentração de pessoas com domicílios quitados, porque eu entendo que uma boa parte da renda mensal delas estaria comprometida com isso, está aí, entre aspas, disposta, né, tem mais capilaridade de consumo, ou não, muito pelo contrário, dependendo do que você vende, dependendo do produto ou serviço, estar perto de domicílios em aquisição pode ser interessante para vocês, moradores por domicílios, então é interessante esse olhar, saber quantas pessoas de fato estão presentes ali por domicílio, em média. Você procura bairros onde tem maior concentração familiares de 3, 4, 5 pessoas, você procura bairros onde, de repente, te interessa mais, né, pessoas morando sozinhas ou casais, renda total por domicílio, então é esse o seu critério, ou renda por domicílio do ponto de vista de classificação socioeconômica, olha, não, preciso estar próximos de classe C, independente, por exemplo, de faixa etária, independente de composição familiar. Então, aqui é muito rico, porque a gente poderia fazer uma aula inteira desdobrando só em cima desses critérios. Pois não, pode falar. E dá para trazer um caso do dia a dia, né, Fábio, que a gente estava trabalhando num projeto com um cliente em que a gente percebeu que o desempenho dele perdia atração quando se afastava da classe C, né, buscava classe B e A e não tinha desempenho bom. E aí, quando a gente foi observar no mapa, porque isso foi um cruzamento via dados, quando a gente foi olhar no mapa, não é que ele não vendia bem para classe B e A, não havia classe B e A. Então, essa pegadinha que a gente caiu vale trazer como dica, porque o dado sozinho nos disse que o cliente não tinha um bom desempenho para classes acima da classe C. E aí nós tivemos um aprendizado. Quando a gente foi validar, a gente descobriu que não é que as classes A e B não compravam, elas não existiam. Então, olha que interessante o quanto que a gente aprendeu no dia a dia, a atração de um negócio e a existência de consumidores, não é a rejeição deles, né? Perfeito. E foi muito bem colocado isso, né, João? Porque nesse caso específico, fazendo as análises de correlação, tudo apontava para não, né? E aí é importante trazer o contexto para o dado, né? Para a gente conseguir ter esse olhar pormenorizado e dessa maneira conseguir ter essa visão mais interessante, mais rica. População total, então de repente você só precisa, né, de um grande número de pessoas, fluxo de pessoas, então você precisa de pessoas passantes naquela região,
seu negócio realmente é um negócio de passagem, quanto mais pessoas disponíveis passando em frente a ele no dia a dia, melhor. Potencial de consumo, e aí o potencial de consumo da MapFry ele é muito rico, porque ele pode ser desmembrado em N categorias, né, que vocês podem ver com o João depois, mas é um dado muito interessante para poder fazer essa análise. Pontos de interesse, que é muito próximo dos geradores de fluxo que eu tinha comentado ali atrás, então você consegue plotar nos mapas ali alguns tipos de negócio que possam fazer sentido estarem próximos do seu. Né? Olha, são farmácias, olha, são padarias, são escolas, e assim por diante, né? Então tem... João, quantos pontos de interesse, categorias, MapFry tem mapeada? Infinitas. Na realidade, o que a gente chama hoje, né, a MapFry chama a base de pontos de interesse do Google, de uma API que chama Google Places. Então, todos os estabelecimentos que estão no Google Places podem, de alguma forma, ser chamados. O que a gente fez foi uma categorização prévia, para não trazer muito ruído. A gente insere categorias, mas elas estão sempre crescendo a pedido dos clientes. Você tem cafeteria, você tem chocolateria, descobrir que casa de chá é uma categoria relevante. A gente faz uma análise, vê se ela não traz ali muito ruído, e a gente insere. No futuro, a gente quer ter outros fornecedores de ponto de interesse para além do Google, porque o Google é muito bom em alguns aspectos e tem muitas restrições. E às vezes os clientes querem fazer uma exportação, querem, enfim, trabalhar um pouco como leads, ou ver uma cobertura nacional de alguma rede, coisas que hoje a gente não consegue fazer com a API do Google Places, e nem indo lá no Google Maps é possível ter uma visão de escala nacional, por exemplo, de uma rede. Então, para atender essas expectativas, a gente tem já um trabalho de desenvolvimento de uma outra base de pontos de interesse. Em todo caso, eu acho que a graça de você ler pontos de interesse não só é o estabelecimento, mas o quanto aquele lugar é capaz de sustentá-lo. Você aprende muito sobre a força de um lugar quando você insere os pontos de interesse nele. E aí, além dessas variáveis que já são encontradas prontas, né, na MapFry, e que por si só elas já são muito ricas, né, a gente consegue descobrir cruzamentos. Então você pode, por exemplo, abrir um raio de 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, enfim, e aí você pode descobrir, criar suas próprias variáveis. Projeta ali o número de domicílios presentes e vê a renda individual, por exemplo. Então, consegue ter uma noção ali de ticket médio por domicílio, ticket médio individual, se for por pessoas ou por domicílio, enfim. Né, você consegue ter um termômetro de faturamento, e aí eu estou chamando de termômetro porque é, obviamente, uma simples régua ali para a gente conseguir ter uma noção do que o potencial entrega. Então, o que seria isso? Eu consigo ver o potencial de consumo gasto em determinada categoria e ver a quantidade de empresas locais existentes naquela área. Divido um pelo outro, consigo chegar num termômetro, de novo, ali, para poder ter uma noção. Então, é sempre possível, além dos dados prontos, você ter a liberdade de criar os seus próprios dados. Densidade demográfica, abre ali, por exemplo, um raio de 1 quilômetro, vê a quantidade de pessoas que estão ali, e aí você consegue ver quais áreas são mais densas, populacionalmente falando ou não, concentração de pessoas em uma maior concentração de pessoas em uma mesma área pode ser mais interessante para o seu negócio. Então, todas essas variáveis que a MapFry apresenta e que já são muitas, já são, né, muito ricas, elas são todas possíveis de cruzamentos. E aí você vai fazendo os seus cruzamentos de acordo com as características realmente do seu negócio ou daquilo que você entende que é importante. Tá? E aí, né, dado esse contexto, apresentando esses critérios que normalmente acabam considerando, que eu acabo considerando no meu raciocínio, eu vou apresentar para vocês 2 cases. Tá? São 2 cases de clientes em atuação. Óbvio que por motivos estratégicos, até porque os trabalhos estão em andamento agora, as identidades deles, né, as suas regiões, elas serão preservadas, mas vale como um raciocínio aqui da linha de desenvolvimento que eu aplico para essas empresas. Tá? Então, o primeiro case é uma rede de farmácias. E qual que é o briefing? Então, é um briefing bem resumido aqui, tá? Como falei, né, o cliente é uma rede de farmácias e o objetivo dele é aumentar o número das lojas da rede, aliás, em 45% nos próximos 12 meses. Então, atualmente, eles têm algo perto ali de 100 lojas e o objetivo deles nos próximos 12 meses é fazer essa expansão aí de quase 50% a mais no número de novas lojas, tá? E eles têm uma limitação, uma restrição diária. Então, quando nós começamos as conversas, olha,
para onde a gente vai? Eu posso abrir para qualquer local? Não, a gente tem o nosso centro de distribuição, que é a área matriz ali, e a gente consegue abastecer bem, hoje, dentro de um raio de 250 quilômetros. Então, qualquer município que consiga ter o potencial de negócios para ele, dentro desses 250 quilômetros, é considerado um município interessante para poder ser analisado. E a situação atual, as lojas, elas estão espalhadas em diversas cidades, e tanto em áreas centrais quanto bairros residenciais. Então, não necessariamente existe um padrão de locais ali, eles foram abrindo várias lojas em diversos pontos, de acordo com as oportunidades que eles enxergavam até então como algo que valeria ou não. Tá? Então, ali tinha duas situações. Primeiro, alguns pontos com locais definidos. Então, a partir do momento em que o cliente ele trouxe esse briefing para a gente, ele falou, existem alguns pontos que eu gostaria que vocês analisassem, para ver se faz sentido ou não para a gente. Existem outros pontos, outras cidades que a gente não pensou em área, mas talvez seja interessante olhar com um certo carinho, para ter uma noção de quantas farmácias cabem naquela cidade, se vale a pena entrar naquela cidade, ou se a quantidade de lojas que a gente tem naquela cidade já é o suficiente ou não. Então, o primeiro recorte para vocês, né, que eu vou trazer para vocês, é com um local definido. Qual foi o meu fluxo de trabalho para essa situação? Primeiro, eu analisei as lojas abertas da rede. Então, eu peguei todas as lojas da rede, todos os endereços, e abri um raio de 500 metros ao redor delas. Por que eu escolhi 500 metros? Porque eu queria entender a metragem mais imediata, eu queria entender a área mais imediata daquele local, a mais próxima. Uma vez que eu estou falando de farmácias, e a gente sabe que a concorrência por farmácias é muito grande, que a gente sabe que a diferenciação por farmácias é muito pequena, porque a maioria delas vendem os mesmos produtos, né, tem os mesmos serviços, e ainda assim a precificação talvez não seja tão distinta dos medicamentos entre si. Então, a gente sabe que esse é o tipo de negócio que ele é muito mais por conveniência de passagem. Olha, eu preciso comprar, de repente, uma dipirona e tem uma farmácia que está aqui no meu caminho. Uma dipirona ali está custando algo perto de 5, 6, 7 reais. Dificilmente eu vou encontrar uma farmácia que tenha um preço muito menor, e ainda que ela tenha, talvez a distância não compense a diferença do preço entre si, ainda que fosse metade, estou falando de 3 reais, 3,50 reais. Né? Então, por conta disso, eu falei, ó, eu vou analisar os 500 metros, o entorno mais imediato ali, para poder entender quais são as características de cada uma das lojas desse meu cliente. E aí, depois que eu fiz toda essa análise, considerando o faturamento de cada uma dessas lojas, eu fiz uma classificação por quartil. E aí eu coloquei as lojas com quartil mais alto versus as lojas com quartil mais baixo. E a minha principal ideia era entender o que tinha de diferente nas características de cada uma das lojas. O que as lojas de quartil de faturamento mais baixo tinha para menos do que as mais altas. E aí perceber o quanto o entorno, de repente, poderia ou não impactar aí no dia a dia do negócio desse meu cliente. Depois que eu fiz essa variação, né, de classificação, então eu analisei todas as lojas, classifiquei em quartis ali, peguei o quartil mais alto versus quartis mais baixos, eu fiz uma correlação de variáveis com o faturamento das lojas para entendimento dos pesos. Por quê? Para saber qual correlação ou qual variável tinha um peso maior e merecia um olhar mais atento. Depois, a quinta etapa foi categorizar as diferenças em fatores de sucesso, que é o desejado para os novos locais, e os fatores de repulso ou repulsão evitados para os novos locais. Então, beleza, tudo aquilo que faz parte de características das lojas de quartil mais alto entra na base de fatores de sucesso. Tudo aquilo que está presente nas lojas com faturamento de quartil mais baixo entra nos fatores de repulsa. E a gente vê os pesos entre eles e tenta eliminar aquilo para os novos locais. E aí, depois disso, traçar um perfil das lojas de melhor performance e pior performance. Então, esse perfil, essa sexta etapa aqui, ela era muito importante porque seria a etapa sinalizadora de qual caminho a gente ia seguir para esse cliente. Qual foi o meu raciocínio?
Eu utilizei 44 critérios diferentes, quantitativos e qualitativos, para analisar cada uma das lojas, cada uma das 100 lojas ali, tá? Então, a princípio, era a área de 500 metros, total de domicílios, total de pessoas, quantidade de pessoas de classe A, de classe B, de classe C, de classe D, de 0 a 9 anos, de 30, 39, 40 e 49, né, total de potencial de consumo em cada uma das áreas, total, por exemplo, de distribuição socioeconômica e assim por diante. Geradores de fluxo que a gente entendia que eram os mais atrativos, os mais impactantes, né, e no geral, no final, nós tivemos 44 critérios diferentes, quantitativos e qualitativos, para cada uma dessas lojas. Depois a classificação entre centro e bairro, porque a gente percebeu que tinha uma certa diferença ali de comportamento e dados de lojas centrais e lojas de bairro. Então, isso também era importante a ser considerado. Terceiro, contextualização e resumo desses critérios para classificá-los em 2 momentos de leituras. O que acontece? Quando eu comecei a conversar com esse cliente sobre os meus 44 critérios, era uma lista muito grande, então realmente isso acabava dificultando muito a decisão, o afunilamento, a compreensão de quais pontos eram os mais interessantes. Então, para poder facilitar o entendimento, esses 44 critérios, eles foram divididos em, primeiro momento, indicadores para decisão de localização. E aí, dos 44, eu aproveitei 6. O número de habitantes por farmácia, o número de população total, a quantidade de farmácias presentes no raio daqueles 500 metros, a renda total dentro daquele raio de 500 metros, o potencial de consumo e o fluxo de pessoas. Esses foram os 6 critérios principais que eu considerei como decisão para localização, ou seja, olha, o cliente apresentou 10 endereços. Desses 10 endereços, quais valem a pena ou não, de fato, abrir uma nova loja? Para saber isso, a gente fez primeiro os 44 e depois passamos um filtro por esses 6. E aqueles que tiveram o melhor desempenho dentro dos 6 critérios estabelecidos foram, por exemplo, os locais aprovados. E aí, o segundo momento de leitura foi indicadores para mix de loja. E aí nós usamos outros novos critérios. Quantidade de concentração de pessoas de classe A, quantidade de pessoas de concentração ali de classe B, quantidade de domicílios e famílias classe C, D, 0 a 9 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 64 a 65 mais. Então, a gente entendia, conversando inclusive com o gerente de expansão, né, que isso fazia sentido para a adaptação do mix de produto. Então, se eu sei que uma determinada região tem uma grande concentração de crianças 0 a 9 anos, então, haveria uma área maior, uma ênfase maior, uma divulgação maior, por exemplo, para fraldas, né, suplementos infantis, produtos infantis, medicamentos infantis e assim por diante. Olha, uma outra área tinha uma grande concentração, por exemplo, de pessoas 65 mais, então a gente focava em produtos e direcionava o marketing de acordo com esse perfil etário. Então, a gente, né, primeiro 44 critérios gerais para conseguir entender a composição global daqueles locais, e aí depois a gente divide em 2 subcategorias. Uma para decisão de localização, vale a pena ou não vale abrir uma loja ali? Ok, vale a pena, perfeito. Então, naquela região, qual mix de produto precisa ser melhor direcionado? Qual mix de produto precisa ser melhor trabalhado? E assim por diante. Então, esse foi o raciocínio que a gente utilizou para a condição desse cliente. E aí a gente tinha sem local definido. Então, essa foi a outra variável, né, dessa rede de farmácia. Ele virou e falou assim, olha, tem algumas cidades que a gente tem um desejo, seja de ampliação de unidades em cima do que a gente já tem lá, ou seja, a possibilidade de abrir lojas, já que são cidades inexploradas. Só que a gente não viu área, a gente não viu nada. Então, nesse caso, a linha do raciocínio do trabalho é o mesmo, mas a gente faz algumas pequenas adaptações na metodologia, o que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, primeiro é o fluxo do trabalho aqui, definição do município. Então, qual é o município, quais são os municípios que a gente ia analisar com carinho ali para saber se ele caberia ou não, né, a operação desse cliente. Dividir as cidades em grandes áreas. E aqui é um ponto importante, porque esse é um método de trabalho que eu costumo seguir.
Então, quando eu tenho, por exemplo, uma cidade, eu costumo fazer uma divisão ou central, ou norte-sul, ou central, leste-oeste. O que define esse direcionamento? A morfologia da cidade, né, a composição dela. Então, se eu tenho uma cidade que naturalmente ela tem um espaço mais verticalizado, é bem provável que eu faça um recorte e divida ela em norte-sul. E aí eu vá trabalhando essas áreas de uma maneira mais precisa, mais localizada. E se de repente a cidade ela for mais horizontalizada, eu traço uma mesma linha no meio e divido ela em leste-oeste. Isso se aplica a todas as cidades? Não, não necessariamente. Né? E aí, cada um de vocês vai ter a liberdade de achar até que tamanho de cidade, por exemplo, essa linha de raciocínio faça sentido. Para uma cidade como São Paulo, eu não trabalho dessa maneira. Então, São Paulo já tem suas áreas muito bem definidas, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, perdão, Zona Oeste, centro da cidade. Então, eu vou direto na Zona Norte, e aí dentro da Zona Norte eu vejo quais bairros fazem mais sentido, quais distritos, quais áreas de mercado são as mais interessantes. Né? Cidade do Rio de Janeiro é outra. Mas fora essas duas, pelo que eu trabalhei até hoje, todas as demais, inclusive BH, que é uma cidade de grande porte, eu fiz um recorte no meio e depois fui dividindo a cidade por áreas de acordo com o olhar que eu achava mais interessante, e eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês, tá? Depois que eu faço esse recorte, aí eu começo a investigar cada uma das grandes áreas de acordo com o principal indicador, ou os principais indicadores. Lembram que no slide anterior eu mostrei os indicadores da MapFry, né, total de domicílios, faixa etária, classificação socioeconômica? Então, qual daqueles, ou quais daqueles são os mais importantes? A partir desse momento, a partir da definição de quais são os mais importantes, eu consigo apresentar mais claramente, ou consigo cobrir ou recortar mais claramente as áreas que eu entendo que têm potenciais formas de consumo para abrigar a nova operação do meu cliente. Recorta essas áreas em bolsões menores, de acordo com a concentração dos indicadores e os números necessários para atingir esse potencial. Então, esse é um ponto importante. Se o cliente ele já tem uma operação em funcionamento, então você já tem um ponto de partida. Então, vamos supor que, de repente, esse cliente ele precisa de um número de, pelo menos, 1.000 pessoas com mais de 65 anos. Então, eu tenho já esse número em mente e é através dele que eu consigo saber o quanto determinada área tem um potencial de entrega ou não. Então, isso é um ponto importante. E aí é bem possível que esses recortes, eles representem áreas de mercado e não necessariamente bairros. Então, esse é um ponto também que eu preciso considerar com vocês. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com gel, eu me apegava muito às dimensões de mercado. Me apegava muito às dimensões de mercado. De mercado não, perdão, dimensões de bairro. E aí o João, ele sempre batia na tecla comigo assim, olha, não se prenda a dimensões de bairro, primeiro porque muitas vezes os bairros, eles não são nem necessariamente medidas oficiais, né? Então, às vezes, o que uma cidade, ela trabalha ali como dimensão de bairro, não é necessariamente isso, e dentro da própria interpretação dos moradores da própria cidade, a gente já vê essas diferenciações. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que um bairro, ele não é um limite, né, necessariamente de consumo. Então, de repente, eu posso morar, por exemplo, no bairro Ponte Grande, só que eu moro quase que na divisa com o bairro do lado. E duas ruas do meu lado direito, que já é o bairro vizinho, é a área comercial daquele bairro. Então, supermercado, padaria, farmácia, a maior parte do comércio para o meu dia a dia está presente ali. E a área central do meu bairro é mais distante. Independente de eu morar na Ponte Grande, a possibilidade, se não houver nenhuma barreira invisível que me dificulte o acesso a consumir no bairro vizinho, é muito grande. Então, de repente, às vezes a gente fala de bairro, mas pensa em bairros como áreas de mercado e não sua limitação em si. Então, esse é um ponto bem importante e é algo que eu tento bater muito com os meus clientes para que eles consigam ter essa compreensão também. E aí, para cada bolsão, a gente depois aplicava a análise completa. Então, no caso da farmácia, o que é a análise completa? Olha, fiz um recorte de área, previamente percebi que ali, como o vetor, os vetores principais cobriam, agora eu vou analisar sob o ponto de vista dos outros 44 critérios, como eu tinha falado ali inicialmente. Então, ele é um trabalho, ele é um trabalho muito grandioso, no sentido de que cada área que a gente abria, a gente precisava primeiro fazer essa pré-classificação,
e depois abrir para os outros 44 critérios para ver se fazia sentido ou não algo ali. E aí, qual foi o meu raciocínio, né? Então, aquilo que eu tinha comentado agora há pouco, utilização dos mesmos 44 critérios quantitativos e qualitativos, novamente, classificação se era centro ou bairro, contextualização e resumo desses critérios para os mesmos dois momentos. Olha, tá ok, faz sentido, aquela área é interessante, e principalmente sobre esses 6 critérios para decisão de localização. Comporta, vale a pena ou não vale a pena? Ok, foram aprovados, se não por todos, pela maioria ou de repente pelos mais importantes. Então, o ponto ele já é considerado como um potencial ponto para uma abertura real de uma nova loja. E aí, depois disso, adaptação de mix de loja de acordo com aqueles outros 9 critérios. Classe A, classe B, classe C, classe D, 09, 30, 39, 40, 49, 50, 64, 65 mais. Vocês podem me perguntar ou ter algumas dúvidas. Por que não 10 a 19, né, 20 a 29? Então, como a gente está falando de farmácia, a gente entende que as idades periféricas, normalmente, elas acabam consumindo mais, né? Então, as primeiras idades ali requerem mais cuidados e, por conta disso, a gente acaba tendo um olhar maior aí com certos tipos de medicamentos, fraldas e etc. E, de repente, o público mais velho também. E 30, 39, 40, 49, principalmente por ser o perfil etário de economicamente ativo, que tem renda, né? Então, que tem o potencial de consumo. Até porque, por exemplo, a criança de 0 a 9, ela consome, mas ela não compra. Então, provavelmente não. Com certeza, quem comprará serão seus pais. Então, esse entendimento é importante para ter uma noção até da quantidade de crianças por domicílio, se eu consigo saber também, dessa maneira, a composição aí de adultos e crianças por região e assim por diante, né? E ajuste se necessário. Isso é sempre um ponto importante a ser dito, porque por mais que a gente, né, tenha experiência e faça vários estudos para várias empresas e clientes diferentes, e todas elas sempre vão trazer aprendizados distintos, é importante entender que uma rede de farmácia, por exemplo, requer critérios e cuidados diferentes de outra. Por que isso? Porque apesar de elas serem farmácias, entra nos 4 grandes critérios que eu coloquei ali inicialmente. É uma marca mais conhecida? É uma marca menos conhecida? Naturalmente, essa marca ela tende a trabalhar mais em áreas de bairro ou centro, então o seu comportamento, o seu histórico, suas características, tudo isso influencia e provavelmente vai fazer com que alguns critérios que eu estabeleça para uma análise de uma farmácia seja diferente para outra rede, para outra marca de farmácia. E aí eu estou dando exemplo de farmácia aqui, mas isso se aplica a praticamente qualquer negócio. Então, esse olhar, esse entendimento, essa discussão com o cliente para ver o quanto, de repente, esses pontos validados foram ajustados e fazem sentido para a realidade dele ou não, ele é um exercício contínuo e constante, né? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agora, eu vou fazer uma breve simulação dentro da Mapify, de acordo com recortes de áreas potenciais que possam ser interessantes. O Caio tirando meleca aí, Caio. Vai me dar trabalho depois, cara. Tem que editar isso aí. Jô, dei essa pausa justamente para poder mudar ali para... Não, beleza. Eu pego a figura aqui, tirando meleca. Tem alguma dúvida? Vocês querem que eu complemente com alguma coisa Não, até show, agora? cara. Show, sprint total. Não tem nem onde achar ponto de corte aqui. Olha, Foi perfeito. Então, vamos lá. Bom, eu tomei a liberdade de fazer esse... É um recorte inicial, só para a gente começar a entender, né, a linha de raciocínio que eu costumo aplicar para esse tipo de análise. Então, vamos supor que um determinado cliente tenha olhado a cidade de São Caetano do Sul, a cidade que compõe a região metropolitana de São Paulo, também chamada ali de região ABC, né, o grande ABC, e que tem um potencial de consumo, né, muita riqueza ali em uma área relativamente pequena. Então, quando a gente bate o olho na cidade de São Caetano, a gente já percebe que ela tem uma orientação mais verticalizada, por isso que aqui o meu recorte foi dividido em norte-sul, por exemplo. Então, vamos imaginar que
para esse cliente, e não necessariamente uma farmácia, mas só abrindo como critério, o ponto mais importante para mim seja faixa etária, mas principalmente faixa etária do público jovem de 20 a 29 anos. Então, entendendo que esse é o olhar e abrindo essa camada geral da cidade de São Caetano, dando zoom, eu já começo a perceber algumas áreas que, de repente, elas têm uma predominância maior desse perfil de público-alvo. Então, a gente vai ver aqui no mapa, ele está carregando os dados, ó, mas a gente já percebe que existem algumas concentrações pintadas aqui na cor rosa, 20 a 29 anos. Então, aqui eu já enxergo uma área, aqui eu já enxergo outra, aqui a gente já tem outra área, mas se eu perceber, ela, se eu não me engano, está fora da cidade de São Caetano. Então, talvez já não faça muito sentido. Aqui embaixo já tem outra. Então, a primeira etapa que eu costumo fazer, normalmente, nisso, é acender essa área que faz mais sentido para mim, dentro do enquadramento da cidade que me interessa, no caso aqui São Caetano, e aí, literalmente, recortar. Eu já acabei fazendo isso para a gente não perder muito tempo, mas aqui, ó, área 1, área 2, então acendendo a camada, acendendo aqui o filtro que mais me interessa, que era o etário, e descobrindo já algumas potenciais áreas de 20 a 29 anos, agora é literalmente fazer o recorte, tá? Então, eu vejo que tem algumas áreas aqui destacadas na cor rosa que apresentam um potencial interessante. Nesse primeiro momento, a gente não precisa se preocupar com o precisão do recorte. O importante é fazer a demarcação de área. Então, eu já tenho uma área recortada. Aí, aqui embaixo, eu já tenho aquilo que eu disse. Aí, o critério, o filtro, melhor dizendo, a ser aplicado, vai de acordo com aquele filtro que você entende que é, ou aqueles filtros que você entende que são os mais necessários ali para o seu negócio. E a partir disso, a gente começa agora a ver o que de fato cada uma dessas áreas entrega. Vamos imaginar que dentro dessas áreas eu precise ter pelo menos 1.000 pessoas, de acordo com a operação desse meu cliente, de 20 a 29 anos, para manter aquela área saudável. Vamos dar uma olhada aqui, população, dupliquei só para, olha, 5.460, tranquilamente. Inclusive, aqui está tão grande que eu posso quebrar em várias pequenas áreas, dependendo do que for o negócio desse meu cliente. Área 2. Provavelmente ela vai ter mais também, justamente até por conta do tamanho, né? 14.440, perfeito. Cabe várias pequenas áreas aqui. Ou caso esse cliente ele não queira dimensionar ou quebrar essa área, a gente talvez tenha uma área aí com principal potencial para ele na cidade. Área 3, 792. Ele precisa no mínimo 1.000 para começar a girar, então talvez aqui essa região não seja interessante. Mas como não está tão distante, a gente deixa ela aqui e volta a fazer uma outra análise, de repente com uma expansão um pouco maior, ou vendo se existem alguns outros critérios que possam, de repente, fazer algum sentido e complementar o potencial daquela área. Área 4, 592, já cai bem mais, né? Estamos falando de quase metade. Então, talvez aqui não faça sentido. Se você, de repente, entender que não faz, já pode fazer a exclusão direta daquela área. Área 5. Duplicar. Eu costumo duplicar simplesmente para poder manter uma área só de contorno limpa, e aí a outra eu vou manipulando da maneira que eu achar mais interessante. Preciso de 1.000 jovens de 20 a 29, 1.415, tá ali uma área interessante também. Então, assim, esse é o raciocínio inicial que eu costumo fazer, para poder trabalhar o meu ponto de partida, né? E aí, em cima disso, a gente vai, por exemplo, desenvolvendo da maneira que for mais necessária, de acordo com outros critérios, tá? Apresentando agora o último case, também de um trabalho em andamento para um cliente. Ele oferece serviços de assistência ao idoso, né, uma franqueadora que está em crescimento, uma expansão muito legal aí pelo Brasil. E o meu objetivo, o meu trabalho aqui é recortar áreas
para que esse cliente ele possa oferecer aos potenciais franqueados, né? Então, o briefing resumido é, como comentei anteriormente, serviço de assistência ao idoso, e o objetivo é definir essas áreas de atuação de cada franqueado pelo Brasil para evitar também a canibalização, coisa que a gente percebe que é muito comum para uma boa parte de franquias que oferece mesmo serviço, né? Então, aqui, esse cliente ele teve um cuidado de restringir as áreas de operação de cada potencial franqueado, justamente para que todas as operações sejam saudáveis e girem dentro do esperado ali, né, com um negócio operando. A situação atual é uma empresa nova no mercado, eles estão em fase de vendas de franquia e um crescimento muito legal, né, e o fluxo de trabalho que eu tenho com eles aqui é muito parecido com o segundo recorte da rede de farmácias. Então, aqui, normalmente, eles me trazem uma demanda, olha, você pode recortar para a gente o município de Sorocaba, você pode recortar para a gente o município de Manaus, você pode recortar para a gente Salvador, Porto Alegre, enfim, né, e essa demanda surge de acordo com potenciais investidores desses mercados, por exemplo, né, e aí eu costumo fazer a divisão, como eu mostrei para vocês agora há pouco, né, das cidades em grandes áreas. Então, novamente, centro, norte ou sul, ou centro, leste, oeste. Aqui, diferente da farmácia, a localização em si, ela tem um peso menor. Por quê? Porque esse é o tipo de serviço que o prestador de serviço vai até o cliente dele, né? Então, é diferente da farmácia que a loja está estabelecida em uma rua e as pessoas passam por ela. Então, quando você contrata esses serviços de assistência ao idoso, independente de onde você more, o prestador de serviço vai até a tua casa. Então, para a gente, a localização, ela tem um peso menor e a riqueza do mercado, o potencial do mercado, né? Quando eu digo riqueza, riqueza de negócios para a natureza desse meu cliente, acaba sendo o principal critério ali de definições de área. E a gente acaba investigando cada uma das grandes áreas de acordo com os principais indicadores. Os indicadores aqui, eles são diferentes, obviamente, da farmácia, e também eu tenho uma quantidade menores de indicadores. Então, aqui, por exemplo, né, o indicador-chave é faixa etária. Então, como é um serviço muito ligado à parte de assistência a idosos, então eu precisava olhar bastante a faixa etária, pessoas com 65 anos ou mais, e precisava olhar também bastante a classificação socioeconômica, pessoas com uma renda mais alta que conseguem pagar por esse tipo de serviço, né? E aí, de acordo com essas duas variáveis chaves, a gente fazia os recortes das cidades. Recortar essas áreas em bolsões novamente menores, de acordo com a concentração desses dois indicadores. E aí é bem possível que esses recortes, novamente, representem áreas de mercado e não necessariamente bairros. Aqui, inclusive, né, porque um único bairro, falando especificamente de bairro, talvez, a não ser que seja um bairro de grande porte, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, um bairro com uma densidade populacional e potencial financeiro muito alto, caso contrário, dificilmente você vai encontrar um único bairro para uma única unidade aqui, né? E para cada bolsão, eu aplicava a análise completa de todos os critérios ali analisados pelo meu cliente. Então, qual que foi o meu raciocínio desenvolvido? Na farmácia, como eu comentei, eu trabalhei com 44 variáveis, né? Aqui eu utilizei 14. Criei limites de áreas de atuação para cada franquia, evitando essa canibalização. E aí, diferente da farmácia, que eu apresentava direto para o cliente, aqui eu precisava criar um storytelling completo pelo Vista da McFry, porque eu não fazia apresentação. Então, eu escolhia uma área, recortava aquela área, montava já todo o storytelling, explicando por que aquela área faz todo sentido para um negócio, né, uma franquia da natureza desse negócio, e aí o meu cliente mandava o link para esse potencial investidor. Então, como eu não estava apresentando, eu precisava deixar a vista de uma maneira completa que ela fosse autoexplicativa e auto-argumentativa, né? E aí, por último, ajustes se necessário. Olha, então, precisa fazer um ajuste aqui, aumenta um pouco determinada área, e assim por diante. Óbvio que, nesse caso aqui, por exemplo, a gente está fazendo os ajustes
que são diferentes, por exemplo, dos ajustes da farmácia. Então, no caso da rede de farmácias, ele já tem 100 lojas abertas. Então, analisando todas as lojas abertas, a gente já conseguiu entender o histórico deles e o que eles têm em mãos hoje, independente da capacidade de operação, independente do faturamento ser mais alto ou mais baixo. Aqui nesse segundo caso, não. A gente definiu alguns números a 4 mãos junto com esse cliente, de que a gente entendia que inicialmente era o necessário para ter o potencial de operação de uma área, de uma franquia operando em determinada região. Então, a princípio, a gente definiu um número de quantos mil idosos, assim por diante. Óbvio que com o passar do tempo, e vendo quais franquias vão se desenvolvendo mais e melhores, ou menos, com uma performance menor, por exemplo, a gente vai fazendo esses ajustes de número. Então, esse é um ponto importante também. Dependendo da natureza do seu negócio, a gente consegue já ter dados mais prontos para fazer uma delimitação mais final, né, e a partir disso seguir como critérios. Em outros, a gente estabelece um número de segurança, às vezes até um pouco maior, e em cima disso a gente vai vendo os resultados e trabalhando os ajustes para os recortes futuros. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. E aí, por último, né, no material que vai ficar disponível também, eu trouxe alguns outros estudos aqui, que fogem um pouco da expansão, mas eu acho que são legais, estudos que eu fui desenvolvendo na Mapify, que não é necessariamente de clientes, mas que aplicam um olhar estratégico do geomarketing aplicado para N negócios. Então, esse primeiro foi uma engenharia reversa que eu fiz de uma das lojas da Oxxo, considerando a rua Maria Paula, lá no centro de São Paulo. Então, foi um estudo bem interessante, assim, eu achei que foi um estudo bem completinho, que mostra por que a Oxxo escolheu aquele ponto e o que aquele ponto entrega em potencial. Então, ali a gente consegue enxergar dados, comportamento e um pouco da estratégia da rede. Potencial de negócios para serviços de diaristas e manutenção do lar. Esse foi um trabalho que eu fiz na cidade de Viçosa, em Minas Gerais. E também, esse trabalho foi bem legal, eu gostei bastante de fazer esse trabalho, porque eu queria mostrar que o geomarketing ele pode ser aplicado para qualquer negócio. Então, a gente geralmente pensa em geomarketing para coisas muito grandiosas, né? Olha, expansão, rede, vai dobrar o número de lojas, grandes marcas. Mas, na verdade, o geomarketing ele pode ser aplicado para as grandes e para pequenos negócios, como é esse caso aqui. Então, eu escolhi aleatoriamente a cidade de Viçosa, lá em Minas Gerais, escolhi uma área onde tinha uma grande concentração de apartamentos com rendas, com concentração de socioeconômica de classes A e B. E aí é legal porque a gente percebia que boa parte deles era compostas por uma ou duas pessoas principalmente em faixa etária economicamente ativa, então provavelmente ficavam boa parte do dia trabalhando fora de casa e talvez não tivesse tempo para fazer os trabalhos domésticos do dia a dia, de limpeza, manutenção do lar, etc e tal. Então, de repente, um profissional, uma pequena empresa focada nesse negócio, que conseguisse concentrar seus esforços nessa área, teria uma performance mais interessante justamente por essa concentração e ganho de espaço, né? Então, esse foi um estudo bem divertido de fazer, assim. A mídia exterior potencializada pelo geomarketing. Peguei a cidade de Arujá, na Grande São Paulo, como um exemplo, e mostrei como, por exemplo, empresas de outdoor podem planejar a escolha de locais para a fixação de placas e como o geomarketing também auxilia nos clientes e nas agências de publicidade nas campanhas publicitárias, tendo esse tipo de informação em mãos, sabendo qual é o perfil do público-alvo, que tipo de produto, marca ou serviço faria mais sentido e assim por diante. A engenharia reversa de um pet shop, peguei uma unidade da Pets na cidade de Mogi das Cruzes, e aí fiz a desconstrução daquele local e o que ele entrega. E por último, as quadras indestrutíveis, inclusive um dos exercícios propostos pela Mapify, pela formação da Mapify junto com o João, né, para a Budweiser. E esse estudo foi feito junto com a Camila Zinger, que é arquiteta e professora, né, uma colega que eu tenho um carinho muito grande. A gente trabalhou, desenvolveu essa análise a 4 mãos, considerando quadras em Belo Horizonte, tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, tenha colaborado com a visão do GEL e de como, de repente, o GEL ele pode ser aplicado nos negócios de vocês para expansão,
Eu estou à disposição, né, em todos os meus estudos tem os meus contatos, aqui também tem, né, meu telefone, e-mail e etc. E caso queiram bater um papo, é só mandarem um alô. No mundo dos negócios, as melhores empresas contam com recursos especiais para avaliar o potencial de um mercado e profissionais especializados nessas análises. Estas são as histórias deles.